tudo bom? Meu nome é Kelly Farias Lima, sou a professora da Rede CETEPS, tá? Hoje nós vamos ter a aula de operações imobiliárias, tá? Vamos falar sobre o surgimento da nossa profissão, do corretor de imóveis. Ele começou de uma maneira informal, no período colonial e denominado como agentes de negócios imobiliários, tá? Onde se encarregava em descobrir os proprietários, que até hoje a gente faz isso. Eu tenho clientes que ele fala assim, Kelly, descobre para mim quem que é o dono daquele terreno que eu quero comprar aquele terreno. Aí eu tenho que se virar nos 30 para descobrir quem que é o dono daquele terreno. Pergunta para vizinho, aí tem a ficha de cadastro que eu pego no... que é interessante você se sindicalizar, porque nós temos o convênio com a prefeitura. Então, para a gente descobrir os meios de como achar o dono daquele imóvel, tá? Antes de cair numa certidão da matrícula, porque a certidão da matrícula é pública, tá? Então, você pode ir com lote à quadra para você saber quem que é o dono daquele imóvel, tá? E onde se encarregava de descobrir os proprietários, moradias que poderiam ser vendidas aos estrangeiros. Então, os estrangeiros naquela época estavam vindo para o Brasil para investir aqui, né? E aí, no ano de 1927, quem nasce primeiro é o sindicato, tá, dos corretores de imóveis, no Rio de Janeiro, tá? Onde vira referência para a corretagem da época, tá? Então, por isso que eu falo, o sindicato... ele que corre atrás para o corretor de imóveis, tá? Os benefícios, tudo, você vê, foi ele que surgiu primeiro, né? Para depois vir Cofes, depois vir Cresce, tá? Secov, para as imobiliárias jurídicas. E o movimento sindical foi ganhando força, com certeza, tudo que é sindicato ganha força, né? Em todas as áreas, né, de profissões. E aí foi surgindo as imobiliárias. E aí foi promulgada a Lei 4.116, tá, do dia 27 de agosto de 62, dispondo a regulamentação, tá, do exercício da profissão do corretor de imóveis. E com essa, ela foi revogada em 1978 pela Lei 6.530, que devidamente regulamentada, tá, pelo Decreto 81.871/78, que encontra-se, gente, em vigor até hoje, tá? Então, quem regulamentou a nossa profissão, a lei é a 6.530, tá? /78. E com isso, gente, dia 27 de agosto, ela é oficialmente considerado o dia do corretor de imóveis, tá? Então, dia 27 de agosto, a gente comemora o nosso dia do corretor de imóveis, tá? E com isso, tá, a Lei 6.530, ela, ao revogar a anterior, ela manteve os direitos dos corretores sobre a sua égide, conforme preceitua o artigo 23, tá, do novo dispositivo legal. O que diz o artigo 23? Fica assegurado os corretores de imóveis inscritos nos termos da Lei número 4.116/62, do dia 27 de agosto de 62, o exercício da profissão, desde que, conforme for estabelecida a regulamentação dessa lei. Então, quando para você virar corretor de imóveis, você quer virar corretor de imóveis? Então tá aqui o seu número do CRES. Mas agora, a partir do momento que nasceu a 6.530, tá? É onde regulamenta a profissão que você tem que fazer, tá? Igual aqui fala, o exercício da profissão do corretor de imóveis só será permitido ao possuidor do título de técnico em transações imobiliárias. É o que vocês estão fazendo hoje para trabalhar regularmente na área imobiliária, tá? O que é direito exercido na profissão? Só pode exercer a profissão quem estiver dentro da Lei 6.530/78. É o que vocês estão fazendo hoje, tá? Fazendo o curso, tudo certinho para receber o diploma, para dar entrada lá no CRES, tá? O profissional deve sujeitar-se às normas oriundas do seu conselho, tá? Que é o CRES, tá? Cada estado tem seu CRES. O nosso aqui é a 14ª região, tá?
em harmonia com o Conselho Federal, que é o COFES. O COFES, a nossa sede do COFES é lá em Brasília, tá? Mais para frente eu vou estar falando sobre Cresce e COFES, que fazem parte, que faz presente em todo o território nacional, criando condições de trabalho e disciplinando o seu funcionamento. Gente, nós precisamos, cada profissão precisa do seu conselho. A gente precisa de fiscalização. Se não tiver fiscalização, a nossa profissão ela não é valorizada. Então, por isso que precisa dos conselhos para ter regras. Tudo tem que ter regras para valorizar mais ainda a profissão. Porque se você for ver o antes e o depois, tá, da profissão do corretor de imóveis, gente, é uma bênção. O tanto que teve êxito, só foi crescendo, só foi criando força a profissão, sabe? Ela é muito reconhecida no mercado imobiliário no mundo todo, tá? A intermediação na compra e venda e permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização, isso é direito exercido do corretor de imóveis. Aquele que não atende às exigências do conselho, não está inscrito, poderá desenvolver as atividades, não poderá, tá? Não poderá desenvolver as atividades privativas da profissão. O que acontece? Responde civil e criminalmente quem exercer a profissão sem estar regularmente inscrito, tá? Sem estar regularmente inscrito. Isso, gente, em qualquer profissão, medicina, direito, engenharia, todo tipo de profissão. Trabalhou irregular, você é autuado, com certeza. Por isso que precisa de regras. Porque o que acontece se você trabalhar irregular na profissão? Conforme o artigo 47 do decreto, lei número 3.688/41, tá? Que é o que fala sobre contravenções penais, ele diz exercer a profissão ou atividade econômica ou anunciar a quem exerce sem preencher as condições, o que por lei está subordinado ao seu exercício, pena simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 50 centavos a 5 cruzeiros. Então isso daqui, gente, é para todo tipo de profissão. Por isso que eu falo para vocês, captou um imóvel, agora no momento é para passar para o corretor de imóveis, tá? Não anuncia, não divulga, tá? Porque se a fiscalização do Cresce, alguém fazer uma denúncia que você está anunciando, está atendendo o cliente, tá? Isso é denúncia, tá? Vai para o Cresce, você é autuado, tá? E se souber que tem um corretor por trás, ele também é autuado, tá? Dando, igual mais para frente eu vou falar sobre isso também para vocês tomarem cuidado. Eu não estou pondo medo, eu estou orientando vocês a fazer corretamente até vocês terem o Cresce definitivo de vocês, tá? Então fiquem alertos, atentos, tá? Porque não é só na profissão de corretor de imóveis, não. Em todas as áreas. A gente tem que respeitar, fazer certinho, tá? E as formas de exercer o trabalho, gente, da profissão? Trabalhando individualmente em casa ou no seu escritório, isso que é bacana da área imobiliária, tá? Aliando-se com outros corretores e mantendo o escritório conjunto ou rateio de despesas e participação nos negócios realizados em qualquer um dos parceiros, fazendo parceria em alguma pessoa jurídica, tá? Ou uma empresa, ou seja, né, uma empresa imobiliária, como empregado celestista, né, ou uma empresa imobiliária. Eu falo, gente, eu tenho um escritório imobiliário, então tem eu e mais 2 sócios. Então é sempre bom você trabalhar, você e mais uma pessoa, porque aí te dá suporte, você dá suporte para ele, ele te dá suporte, tá? Então é interessante trabalhar você e mais um, no máximo 3, tá? E ter sempre os mesmos propósitos, porque eu falo que é um casamento, né, sociedade. Então, você tem que saber com quem, porque eu vejo muitos, assim, sociedades se desfazer, por quê? Por causa de valores. Então,
toda vez, igual. Uma dica que eu quero dar para vocês, que eu vejo muito quando a gente ouve muitas histórias. Quando for, igual agora vocês vão começar a fazer o estágio obrigatório. Então, converse certinho com o corretor responsável em questão de remuneração, tá? Que eu vou mostrar mais para frente para vocês qual que é a porcentagem de um captador de imóveis, tá? Para vocês estarem recebendo como captador, tá? Então, conversa, vê certinho, até quando vocês tiverem o seu Cresce, tá? For trabalhar numa empresa jurídica, também tem que conversar com o corretor, tá? Com o gerente responsável, quais são as porcentagens corretas. Por que que eu tô falando isso? Porque quando vocês fizerem uma venda, tá? Aí, vamos supor, um exemplo, vendi um apartamento de 500 mil reais. E aí, nessa, vocês recebem uma porcentagem, vamos pensar aí, 500 reais. Puxa, você vai ficar frustrado, tá? Então, conversa, se você trazer um comprador, se você trazer um imóvel para venda, tá? Qual é a porcentagem em cima dos honorários, tá? Depois eu vou estar falando para vocês como que é, tá? Mas já conversa já no início. Entrou, como que é as porcentagens? Não deixe para que quando feche uma venda, tá? Para vocês não ficarem frustrados. Tá? Então, conversa certinho com a pessoa responsável da empresa. Se for pessoa física, um corretor, pessoa física, tem que conversar antes, tá? Para vocês não ficarem decepcionados, tá? E olha que bacana, gente. Por isso que eu falo, eu amo a profissão por causa disso, tá? As áreas que o corretor de imóveis pode atuar. Olha só, administração de condomínio, tá? Nós podemos, corretor, só que tem que ter uma imobiliária jurídica, tá? Então, a gente pode administrar condomínio. Administração de imóveis, trabalhar com locação de imóveis, arrendamentos, avaliação, né? Ser avaliador de imóveis, correspondente bancário, tá? Precisa de um corretor de imóveis, tá? Para ser um correspondente, só que tem que ter imobiliária jurídica, tá? Lançamentos, trabalhar com lançamentos, loteamentos, ser leiloeiro, perito judicial, vendas de imóveis internacionais, olha só que bacana! Venda de imóvel rural, venda de imóvel urbano, venda de imóveis adjudicados. Olha o leque de área que o corretor pode estar atuando, perdão. Tá? Eu posso abraçar tudo ou, Kelly, eu gostei de mexer com lançamentos, eu gostei de mexer com administração de imóveis, com condomínio. Você pode escolher qualquer área aqui. Uma dica legal para vocês, fazer o curso de perito judicial imobiliário. Sabe o que está acontecendo no mercado? Os advogados estão pedindo para os clientes procurar o corretor de imóveis, tá? Para fazer os pitã, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Para contestar o ITCD. O ITCD é o imposto para inventário, tá? Eu estou dando um exemplo que está acontecendo muito no mercado imobiliário, tá? De fazer as avaliações, tá? Por causa disso. Ou então, fazer o curso de corretor público. Para quê? Para vendas de imóveis adjudicados, que são os imóveis que qualquer banco retoma para ele e aí precisa vender, tá? Então, são duas áreas, tá? São cursos de especialização para você estar trabalhando, tá? Com avaliação ou com os imóveis adjudicados. Leilão também. Então, você vai ter uma noção no corretor público em mexer com leilão, vendas de imóveis adjudicados, tá? E perito judicial, quando você é nomeado como perito num processo, você vai ser um perito judicial, mexer com avaliações, tá? Então, gente, tem um leque. Nossa profissão tem um leque para você estar atuando aí no mercado imobiliário, tá? Basta você se identificar ou abraçar todas as áreas, tá? Então, aqui eu mostrei um pouco, né, do que tem no mercado imobiliário para trabalhar. Lançamento. Eu tenho colegas que amam mexer só
com lançamentos de apartamentos, condomínios fechados, loteamentos também, tem gente que só mexe com loteamento, tá? Imóveis de terceiros. Então, tudo vai depender do que você pegar gosto aí na área imobiliária.